Nicolas Ferreira, tentando defender Bolsonaro, acabou de afundar. Além de usar celular em sua presença, ainda justificou que a paranoia do presidiário era compartilhada nas visitas e, por medo de escuta, ele tentou quebrar a tornozeleira. Isso sequer é possível, gente. Enquanto isso, Bolsonaro ainda resolveu fazer greve de fome. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eles não cansam de passar vergonha, né? Não cansam. E, honestamente, Sofia, eu acho que é natural para eles esse tipo de pensamento, de que vai colar, alguma coisa tem que colar. De fato, o grupo que segue, não à toa, recebe a brincadeirinha de gado, né? Porque segue olhando apenas para frente, sem pensar em absolutamente nada, sem conseguir dialogar e argumentar nada, tá, Sofia? E aí, essa galera precisava de uma resposta, então vamos dar uma resposta. O Bolsonaro ele tentou dar várias versões. E ele vai para uma audiência de custódia falando que, primeiro, né, ele tinha admitido, quando ele foi preso, né, a oficial vai olhar ali a tornozeleira e pergunta o que ele vai utilizar, o que ele estava utilizando, ele fala, foi um ferro de solda, né, depois ele vai para a audiência de custódia e fala que teve um processo ali de combinação de medicamento, teve uma paranoia, e por isso ele resolveu, no momento sem sono, fazer ali a brincadeira com a tornozeleira. E realmente achando, acreditando que a gente iria cair nessa. Que é o problema dessa galera, é achar que a gente não consegue ligar um ponto ao outro. Infelizmente, o pior é que às vezes tem gente que cai, viu, Sofia, que é o grupo que os segue. E aí eu vou te pedir para trazer a matéria do Igor Gadelha, a foto da tornozeleira é sensacional, inclusive. A gente vai ter um postagem sobre memes, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A melhor coisa que poderia acontecer para a gente, para os progressistas, nesse momento, foi o Bolsonaro ter feito essa cagada, porque além de ficar preso, gerou memes sensacionais. É fabuloso, que olha que trabalho ruim. Eu vou falar isso todas as vezes que a gente vê essa tornozeleira, viu, Sofia? A matéria fala que, né, após inicialmente falar em surto, aliados de Jair Bolsonaro passaram agora a propagar uma nova versão sobre o que teria levado o ex-presidente a violar a tornozeleira eletrônica na madrugada de sábado, dia 22, com um ferro de solda. Ele tinha um sonho, ele tinha um ferro de solda e ele tinha uma mistura de remédios e ele achou que essa jogada iria cair. E aí, segundo os deputados federais Nicolas Ferreira, sim, o Nicolas, a gente vai falar bastante do Nicolas, e Bia Kicis, Bolsonaro teria tentado violar o equipamento após escutar um barulho e suspeitar que a tornozeleira estivesse com alguma escuta dentro dela. Entre aspas, o que Nicolas falou. Eu ouvi que estava fazendo um barulho, ele achou que tinha uma escuta e tentou tirar. Sabe o que é o pior, Sofia? Tem gente que acredita nisso. E aí tem algumas outras informações que o Igor Gadelha vai trazer, mas assim, primeiro a gente precisa fazer uma pergunta se o Nicolas ele gosta do Bolsonaro ou ele quer afundar de vez o Bolsonaro. Até porque um dos motivos da prisão do Bolsonaro também foi o fato do Nicolas descumprir algo que era muito básico, que era a utilização de celular na presença do deputado do Bolsonaro. Os visitantes não podiam utilizar celular com o Bolsonaro. E ele fez isso. Ele foi exposto ao fazer isso. Tinha drone na região. Vou te pedir primeiro para trazer o vídeo em que Nicolas fala sobre a prisão de Bolsonaro, Sofia, para a gente ver a pataquada. E depois vamos ver o que ele fala sobre ter drone sobrevoando a casa do Bolsonaro, porque ele achou que não iria acontecer isso. Sério mesmo que ele achou isso? Vamos lá. Pois é. Vamos. Uma pessoa dá um golpe sem estar presente. Ah, Nicolas, ele mandou ordens. Tá, foram pegos mais de 1000 aparelhos ali com as pessoas do dia 8. Qual foi a ordem factível que ele deu para poder acontecer aquele tumulto ali do dia 8? É um crime impossível. É como eu querer te envenenar com um copo de água potável. Como? Ele fez toda a transição, inclusive foi dito que foi uma transição tranquila com o governo Lula. E os outros crimes que foram elencados ali, dano ao patrimônio público, como horas que o Bolsonaro fez dano ao patrimônio público?
organização criminosa armada. Não foi ali coletado nenhum tipo de arma de fogo. Pelo contrário, tinha um badoque e tinha até mesmo ali vendedor de algodão doce no meio de um golpe. Me mostra uma foto, caramba, que no mundo inteiro que tem um vendedor de algodão doce no meio de um golpe de Estado. As pessoas estão perdendo. O senhor poderia falar um pouco sobre a visita? Como é que está o... Vou interromper só um segundinho para dizer, me mostre um golpe onde tem um vendedor de sorvete no meio. Gente, lembram daquele vídeo da dançarina de Myanmar? Não sei se vocês lembram desse vídeo, quando tava tendo golpe em Myanmar, tinha uma moça lá fazendo aeróbica no meio da praça, e você vê ela fazendo a dancinha, aquelas dancinhas tipo TikTok, e passando os carros militares atrás, fechando as ruas, etc. Sim, gente, nós vivemos no século XXI, é perfeitamente possível. O ânimo do presidente, parece que o filho Flávio também estava presente, né? Vocês almoçaram. Você poderia falar um pouco da visita em si, como ele está no momento? Claro, falo sim, só vou finalizar e já te respondo. As pessoas estão perdendo a capacidade de olhar para o próximo com empatia e perceber que enquanto estão aqui discutindo de forma política um monte de coisa, tem gente pagando um alto preço ali dentro da cadeia por crimes que não cometeram, principalmente Jair Bolsonaro, que se estivesse aí na rua com certeza era candidato a presidente ano que vem. Agora, com relação à visita, o presidente está numa situação que, confesso, se for para a cadeia, eu acho que tem dificuldade de permanecer vivo. Como eu disse, para mim, alguém, e não vou dar nomes aqui, porque senão daqui a pouco eu posso estar preso também, né? A gente esperava que isso pudesse acontecer de fato, né? O Nicolas deixando a gente sonhar. Olha aí, olha que maravilha. E é isso, né, Sofia? A gente tem aí o Nicolas Ferreira com algumas falácias, com mais mentiras, com fake news. E, infelizmente, é o modo Nicolas Ferreira de agir. Bora botar o tweet dele, que ele reclama, né, sobre o drone que foi utilizado, as imagens foram utilizadas, divulgadas posteriormente, inclusive, pela utilização do celular na presença de Bolsonaro. Foi um drone da Rede Globo. E olha o que o Nicolas fala. Recebemos com absoluto espanto a atitude da Rede Globo, que utilizou um drone para invadir um ambiente privado, filmando sem autorização um ex-presidente da República e um parlamentar. É uma violação grave de privacidade, totalmente incompatível com qualquer padrão mínimo de ética jornalística. Quanto à narrativa disso, gente, eu tenho problemas seríssimos com o Nicolas e narrativa. Eu não sei o que ele acha que é narrativa. Tem uma professora, Antônia Herrera, iria estrangular esse menino por causa desse negócio de criação de narrativa. Enfim, quanto à narrativa de suposto descumprimento de decisão judicial, esclarecemos que não houve comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular, nem por parte do judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita. O Bolsonaro, e o Nicolas sabe muito bem disso, porque o Bolsonaro, depois da live com ele, foi acusado de descumprir medida cautelar, justamente por fazer uma live com ele durante um ato, né, na Avenida Paulista. Aí ele ainda está utilizando a ideia de que ele não foi informado, que é na visita, isso acontece desde lá da preventiva do Bolsonaro, que ele não foi informado que não poderia utilizar o celular. Olha só que justificativa, Sofia. E aí ele fala, né, sem comunicação oficial não existe como alegar descumprimento. Reitero que em momento algum tive qualquer intenção de descumprir decisão judicial. O episódio revela mais sobre a conduta invasiva da emissora do que sobre quem foi filmado clandestinamente. Vão precisar de uma narrativa melhor. Tentem na próxima, patéticos. Eu acho que isso aí é mais uma regada, tá, Sofia? É medo. Eu não fui informada, então por isso eu não descumpri nenhuma medida judicial. O cerco está fechando, ele está vendo que o cerco está fechando, e aí ele vai lá e diz, olha, eu não fui informado, então por isso eu não tenho culpa no que aconteceu. E também uma resposta aí para as pessoas que certamente foram cobrar o Nicolas. Pô, Nicolas, mais uma vez, você já fez a live lá sabendo que ele não podia falar, e agora você também está jogando mais uma vez contra o Bolsonaro? Eu acho, e aí é uma pergunta genuína. Eu não sei se isso foi uma estratégia de tirar o Bolsonaro da jogada, Sofia, porque é tão absurdo que eles se entregam nesse nível que a gente precisa achar que não, pô, eles não fizeram isso, não foi
ignorância, não foi burrice. Ele sabia o que ele estava fazendo, foi premeditado. Porque é tão assustador. E aí a gente também precisa lembrar de uma coisa. O Bolsonaro, ele é uma pessoa que acreditava na impunidade, assim como aqueles que o seguem também acreditam na impunidade. E é isso que dá a eles a certeza de que nada iria acontecer, que nada irá acontecer, que eles podem fazer absolutamente tudo. É um absurdo esse tipo de pensamento, Sofia, mas é o que eles fazem. Não à toa, eles ainda estão tentando vender o que eles chamam de narrativa de que o Bolsonaro ouviu um bip ali na tornozeleira e achou que estava sendo monitorado. E diante de tudo isso, vamos ver o que o Bolsonaro está fazendo, Sofia. Eu vou te pedir para colocar a matéria do The News, que o Bolsonaro fez greve de fome. Ele não vai mais comer. Adorei, inclusive, a Adorei que fotinha do eles pastel. ilustraram a notícia sobre greve de fome com ele comendo pastel. Entendeu? E a matéria vai trazer, né, que desde que chegou na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, no sábado 22, Jair Bolsonaro tem ficado bem quieto e segue uma rotina bem regrada, inclusive na hora de comer. O ex-presidente não come a comida servida para os outros presos, ele só aceita refeições trazidas pela família e por pessoas próximas. Eu quero saber se quando ele descer para Papudinha, no caso, se ele vai continuar assim. Não vai ter comidinha da família, tá? Aqui tem também informação de que nos primeiros 2 dias de prisão preventiva, Bolsonaro comeu coisas simples, pão com ovo e café com leite logo de manhã. O cardápio foi feito seguindo orientações médicas com pouca gordura. Deve estar super chateado, né? Não vai ter queijo brie, não tem chantilly. Segundo informações do Metrópolis, Bolsonaro está com pouco apetite. Isso, na verdade, se chama medo, enfim. E aí, no sábado, por exemplo, ele nem quis o jantar que a Polícia Federal ofereceu, que é basicamente a mesma coisa do almoço: arroz, feijão, salada e uma proteína, né, uma carne. Fora isso, Jair Bolsonaro tem passado a maior parte do tempo vendo televisão na sala especial onde está detido. Segundo quem conversa com ele, ele assiste principalmente telejornais e jogos de futebol. Ele está vivendo muito bem. A sala tem cama, banheiro privativo, ar-condicionado, frigobar e TV. A televisão fica ligada quase o dia todo, o dia inteiro, e ele vai mudando entre notícias e esportes. Ele está no spa, né? Só faltou massagem, entendeu? Coisas do tipo. Mas ele está vivendo muito bem. Ninguém pode reclamar que ele está vivendo mal, né, Sofia? Enfim, eu gostei, eu estava procurando uma palavra mais suave, mas eu só vou deixar aqui na tela, que é o pensamento do Brasil em relação ao que o Bolsonaro está, né? O Daniel está ilustrando que isso se chama ser na mão. Exatamente isso. Ele está com medo, e que bom que ele está com medo. E uma coisa, tá, Sofia? Essa greve de fome está muito básica. Ele está recebendo comida da família, ele está comendo coisas simples. Greve de fome é não comer nada, tá, Bolsonaro? Fica a dica. É não comer nada, tá? Comendo errado, inclusive. Vamos lá, Sofia. Porque ele não tá fazendo greve de fome, né? O que ele tá fazendo é fazer o que ele sempre fez, que é ser uma pessoa paranoica. O Bolsonaro sempre foi o cara que não tomava a água que ele encontrava na geladeira no apartamento funcional, que não aceita água quando... Até no julgamento no STF, ele não aceitava água, ele levava a garrafinha fechada, porque ele sempre acha que estão tentando envenená-lo. Então ele vai chegar na cadeia, é capaz ele morrer de fome se a Michelle não mandar kit jumbo pra ele, porque ele não vai querer comer nada que entreguem pra ele na cadeia. Aí é problema dele, né? E quanto ao Nicolas falando... Ah, você já viu algum vendedor de sorvete no meio de um golpe? Ó, vendedor de sorvete não. Mas eu vi isso aqui, ó. A moça fazendo exercício, dancinha na frente de um golpe. E sim, gente, isso é real. No golpe de Myanmar, eu coloquei sem som porque tem música e a música ia desmonetizar o nosso vídeo. Mas a moça fazendo gravação aí de dancinha de exercício. E atrás dela, rolando literalmente um golpe de Estado. Então, não me surpreenderia ver vendedor de algodão doce, vendedor de sorvete no meio de um golpe de Estado. Ficamos por aqui, Dai.
Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.